Bom dia, hoje são 5/7/2020, um domingo, e eu gostaria de falar sobre o nosso nascimento, nosso crescimento, nossa existência na Terra, nossa vida, nossa sobrevivência e a nossa morte. Nós somos gerados da união espiritual de um pai e de uma mãe, que se unem muitas vezes através de dois corpos e nos geram numa plenitude de amor. Às vezes não, somos gerados por inseminação, mas mesmo assim somos constituídos pelos espíritos de um homem e de uma mulher. Às vezes somos gerados por violências devido a determinadas ocasiões, mas mesmo assim há uma constituição espiritual, pois às vezes a violência é geral de maldade e existe de um lado a espiritualidade do bem e a espiritualidade do mal. Passamos 9 meses ou menos, dependendo da situação, sendo gerados no ventre de nossas mães. E nossos espíritos são acompanhados por Deus e pelos anjos desde o ventre de nossa mãe, e nossa mãe nos acompanha. E dentro do ventre da mãe, sentimos muitas vezes os mesmos sentimentos que nossas mães os sentem. Ao nascermos, não nascemos sozinhos. Podemos nascer às vezes de 2 ou de 3, dependendo da geração, da constituição e espírito da ligação do homem e da mulher. E às vezes nascemos e somos os primeiros filhos. Poderemos ser o segundo, poderemos ser o terceiro, poderemos ser o quarto e poderemos ser o quinto. Mas nunca nascemos sozinhos. Mesmo que sejamos os primeiros, encontraremos o braço de nossa mãe e encontraremos o nosso pai, dependendo também da situação. Pois muitas vezes as mães morrem no parto, os pais às vezes morrem antes do nascimento dos filhos, mas temos a certeza que estaremos nascendo com Deus e acompanhado de nossos anjos e arcanjos. E também às vezes encontramos já um irmão, uma irmã, ou outros vários, ou nenhum. Às vezes a mãe tem um filho único, pois a natureza espiritual dela é ter apenas um filho. Nascemos muitas vezes de parto normal ou de partos cesarianos. Já crescemos as nossas atitudes desde criança, dependendo do lar em que vivemos, e aí geramos nossas atitudes, nossos sentimentos e nossos pensamentos espirituais. Dependendo da criação, seremos bons filhos ou maus filhos. E aí viveremos nesse mundo. Um mundo que já é constituído de bondade e de maldade. Pois, desde os começos do tempo, já existiam as maldades e as bondades. Dependendo de nossa criação e da criação de nossos pais, teremos uma religião. E essa religião vai ser determinada muitas vezes pelas que os pais ou as pessoas que nos criam, independente de ser pai ou mãe, nos geram ou nos levam a tais religiões. Com o tempo, vamos crescendo e passando uma vida de estudos, ou muitas vezes não temos estudos, dependendo da situação do pai e da mãe, pois temos muitas vezes que trabalhar para ajudar nossos pais e nossas mães. Quando estudamos, dependemos também da situação financeira do pai e da mãe e do sacrifício, pois muitas vezes
Tem mãe e pai que não têm situações financeiras, mas colocam seus filhos para estudar. Ao estudarmos, adquirimos amigos e amigas, temos professores, nossos mestres, aprendemos com eles e muitas vezes eles aprendem com a gente. E isso tudo numa espiritualidade de entendimentos e pensamentos de aprendizagem e educação. Alguns não têm essa oportunidade de estudar e se tornam pessoas analfabetas, mas tem muitos analfabetos que se tornam inteligentes e crescem na vida e se tornam excelentes donos de empresas e profissionais, dependendo da situação de cada um. Durante a vida escolar, nós passamos a nos desenvolver espiritualmente e numa educação de qualidade, dependendo do local que estudamos. Muitas vezes não é o colégio que faz a situação, e sim a pessoa que está com o intuito de aprender e a ter conhecimentos. Às vezes estudamos em colégios públicos e somos melhores alunos do que muitos que estudam em escolas particulares. Pois tem muitos que vão para escolas particulares por determinação dos pais. E os que vão com sacrifício para as escolas particulares estudam também por determinação dos pais. E aí nos tornaremos pessoas constituídas de atitudes, pensamentos e conhecimentos. E aí partiremos para uma vida. Muitos então terminam o estudo e têm que trabalhar para ajudar financeiramente ou se manter financeiramente dependendo da situação. E então esses vão para o campo de trabalho e são muitas vezes humilhados e têm que trabalhar para os patrões para enriquecê-los através do lucro. Quando estudamos e partimos para nossas formações profissionais, universitárias ou especializações, doutorados, mestrados, e aí adquirimos, estudamos nossos conhecimentos, escrevemos e vamos ensinar outras pessoas a ter tais conhecimentos através do método da ensino e da aprendizagem. E outros não. Continuam nossa vida laboral, a trabalhar, e mesmo assim estão se mantendo tanto materialmente como espiritualmente. Então nós, nesse mundo, nós nascemos, crescemos e sobrevivemos. Sobrevivemos ou para trabalhar, ou para estudar, ou para adquirir uma condição melhor através de concursos ou empregos melhores e subir na vida através dos nossos conhecimentos e entendimentos e atitudes. E ao crescermos na vida, nós estaremos crescendo de forma espiritual. Ou manteremos nossa fé em Deus, ou então nos tornaremos ateu. Independente de religião, nós temos Deus no coração ou não temos Deus, pois tem muitas pessoas que não acreditam que Deus existe, que são os chamados ateus. Mas aqueles que têm fé e orações e religiões, eles acreditam e têm fé em Deus. E que Deus é nosso Pai, nosso superior, nosso ser supremo, que criou e nos gerou no ventre de nossas mães. E fomos criados para sobreviver nesse mundo e aí decidirmos se seremos pessoas do bem ou do mal. Se enveredarmos para o caminho do bem, estaremos enveredando para o caminho certo. Se enveredarmos para o caminho do mal, estaremos enveredando para um caminho errado. E essa forma espiritual é que cada um tem. E através do espírito e do coração das almas puras, da simplicidade e humildades, poderemos nos tornar pessoas boas ou pessoas ruins. Mas são nossos espíritos constituais que desde o nascimento, que ao nascermos, geram a luz, ou seja, eu até a igualo a uma vela que acende em nosso corpo e nos gera a vida. E essa vela sopra
dentro de nossos corpos através do sangue e dos fluidos do sangue bombeados do coração. E quando essa vela se apaga, nossas almas e nossos espíritos deixam esse corpo emprestado por Deus e morremos. E aí alcançaremos, de acordo com as determinações de Deus e pela morte de Jesus Cristo na cruz, a vida eterna que Deus nos prometeu. Mas também poderemos herdar o reino do inferno, dependendo dos nossos pecados e de nossas espiritualidades. Então, existem as espiritualidades do bem e as espiritualidades do mal. Pois nesse mundo, nós estamos aprendendo a mantermos e a nos sobrevivermos. Pois, para sobrevivermos, temos que escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Ou seja, nossos espíritos estarão abertos para o bem ou para o mal. A nossa constituição espiritual é a nossa fé em Deus, pois Deus é nosso Pai, nosso superior, e só nele devemos crer e ter fé. E assim nós nascemos, crescemos, vivemos e sobrevivemos, e morremos, pois muitas vezes morremos no percurso de nossas jornadas de diversas formas. Às vezes morremos de mortes naturais, de mortes acidentais ou até mesmo de mortes através de maldades. Pois poderemos ser mortos, atingidos por um tiro, ao sermos roubados por alguém com espiritualidade do mal. E aí morremos. E dependendo de nossas atitudes e nossos perdões pelos nossos pecados, iremos para o céu alcançar os braços de Deus. E através de nossos pedidos e orações, seremos e sobreviveremos à vida eterna, tão prometida por Jesus Cristo ao morrer na cruz para a libertação de nossos pecados. Por isso, nesse mundo, devemos ter nossa espiritualidade elevada a Deus e só a Ele em nossos pensamentos, atitudes e orações. Mas temos que manter nossa humildade e nossa simplicidade, pois só a simplicidade e a humildade é que torna a pessoa, através do coração e da alma, numa espiritualidade do bem. Pois se formos pessoas que não seremos simples e humildes, seremos pessoas com intuito de espiritualidade da maldade. Pois a ignorância espiritual nos leva à maldade e muitas vezes nos levam a determinadas consequências em nossas vidas. Por isso devemos elevar nossos pensamentos a Deus e só a Ele crer e sobrevivermos. Pois com Deus nós aprendemos a viver, sobreviver e morrer. E andar nesse mundo através de nossos pensamentos e nossas espiritualidades, com o intuito da humildade e da simplicidade e alcançarmos nossas felicidades espirituais, mesmo que adquirimos algumas coisas materiais. Pois, infelizmente, a materialidade é uma coisa necessária de certo ponto, mas muitas vezes é uma coisa desnecessária, pois muitas pessoas que têm materiais não têm em seu coração e na sua alma a espiritualidade do bem. Só deseja alcançar mais bens materiais, independente dos sacrifícios e sofrimentos de outros, que trabalham para sobreviver e se manter na espiritualidade emocional, psicológica, pois só Deus é nosso superior e a Ele mantemos nossa espiritualidade. As pessoas que não têm essa espiritualidade do bem se enveredam para o caminho do mal. E aí podem até se regenerar, mas vai depender da sua constituição espiritual. Alguns enveredam para o caminho do crime e não saem. Outros, às vezes, entram no caminho do crime e saem.
dependendo das suas espiritualidades, das suas religiões e dos seus pensamentos. Independemos de religiões, pois nós somos, para Deus, a igreja. Pois nosso corpo, que sustenta nossa alma e nosso espírito, é a igreja de Deus. Pois os templos edificados sobre pedras não serão levados por Deus quando assim Jesus Cristo descer à terra. E sim nós, como almas e espírito nesse corpo emprestado, seremos levados para o céu ou para o inferno, dependendo de nossas atitudes e de nossa espiritualidade. Por isso, o templo nosso para Deus somos nós, como pessoas humanas nesse corpo emprestados, e nossas espiritualidade e nossa alma, através de nossa simplicidade e humildade. E só assim alcançaremos a felicidade, que é a vida eterna após a morte. E com isso aprendemos o que devemos ser e o que não devemos ser, pois o mundo que nos ensina, dependendo das ocasiões. E só assim nossas espiritualidades nos elevará ao caminho do bem ou ao do mal. Se o levarmos ao caminho do bem, iremos ao encontro de Deus. Nossas almas, nossos espíritos serão encontrados por Deus através dos arcanjos e anjos, que com eles andam e irão descer nessa terra através de Jesus Cristo, pois foi prometido na cruz que ele voltaria para nos salvar. Após 3 dias, ele ressuscitou e deu aos seus discípulos e amigos os poderes espirituais, através do Espírito Santo, para continuar as suas pregações, e assim o fizeram. E nesse mundo agora de pandemia, nossa espiritualidade temos que aumentar e termos fé em Deus, pois só Deus pode nos salvar desse tão famigerado vírus que assola a terra e mata e matará muitas pessoas pela ignorância dos homens, pois esse vírus ainda não foi determinado por Deus uma vacina. Só Deus é nossa vacina espiritual. Nossa vacina espiritual através do amor, da simplicidade e da humildade. E a todos eu desejo um bom dia.